Olá, alunos! Estamos de volta com a nossa disciplina de Prática do Direito Tributário. Aula passada, nós começamos a iniciar o nosso estudo acerca do processo administrativo fiscal e agora a gente vai dar continuidade falando um pouco dos recursos administrativos possíveis, bem como sobre os órgãos que julgam essa defesa e esse recurso interposto pelo contribuinte. Vejam que vimos a fase inicial do processo administrativo, que é uma relação jurídica tributária composta pelo Estado e pelo cidadão, o Estado se colocando no lugar de sujeito ativo da relação e o contribuinte de sujeito passivo, né? Sujeito passivo este que vai questionar aquele lançamento através de uma impugnação, né? Dentro do prazo de 30 dias, contado a partir da notificação, né, que vai ser juntada aos autos desse processo administrativo, né, e em seguida nós vamos ver a possibilidade de, julgada essa impugnação improcedente, ou seja, o contribuinte não conseguindo lograr êxito nas suas alegações em fase de impugnação, ele tem a faculdade de interpor recurso administrativo, né, perante os órgãos julgadores, que dependendo da esfera, seja ela municipal, estadual ou federal, ensejando reverter aquela improcedência da impugnação interposta, apresentada anteriormente pelo contribuinte. É interessante pontuarmos nessa aula os órgãos julgadores dessas impugnações, né, e desses recursos administrativos. Nós temos como órgãos julgadores, né, como exemplo de órgãos julgadores, as delegacias regionais de julgamento no âmbito federal ou o corpo de julgadores no âmbito estadual. Temos em sede de recurso, que é aquela segunda oportunidade que o contribuinte tem de reexaminar, né, de ter reexaminado os fundamentos elencados na impugnação, né, e as provas. E aí esse reexame, ele é feito por um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no âmbito federal, chamado de CARF. Então, todas as vezes que vocês escutarem o nome desse órgão, seja num jornal, seja numa conversa, vocês devem, a partir de hoje, ter a consciência que o CARF se trata de um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde a principal finalidade é julgar, é analisar os recursos interpostos pelo contribuinte no processo administrativo fiscal federal, né? O CARF é o órgão responsável por analisar e julgar os recursos administrativos interpostos pelo contribuinte em sede de processo administrativo federal. Temos também que o corpo de julgadores, diferente da delegacia regional federal, que vai ser responsável por julgar a impugnação em sede de processo administrativo federal, né? Temos o corpo de julgadores, que será responsável por julgar a impugnação em sede de processo administrativo estadual, bem como o Conselho de Contribuintes, que, interposto o recurso pelo contribuinte, vai ser o órgão responsável, o colegiado responsável, para estar julgando e analisando, né, os fundamentos elencados em sede de recurso, né, administrativo estadual pelo contribuinte. Acompanhe comigo no slide. Temos que Delegacia Regional de Julgamento, né, a decisão conterá relatório resumido do processo e fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se expressamente a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como as razões das defesas suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências, as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. Então, vejam que essa decisão, né, proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, em sede de processo administrativo federal, ela deve atender os requisitos elencados nesse artigo que eu acabei de ler para vocês.
ela deve vir fundamentada, ela deve trazer as exposições do impugnante e ela deve principalmente tratar de todos os autos de infração e de todos os lançamentos existentes naquele processo administrativo, não podendo de forma alguma ser omissa em relação a todos os lançamentos, certo? Temos aqui, vamos falar agora um pouco dos recursos. O recurso, vejam todo o caminho que nós estamos percorrendo. Passamos pela fase inicial, que é a constituição da relação jurídica tributária, né, que ocorre com o lançamento e a notificação do contribuinte. Após, ele pode impugnar no prazo de 30 dias. Sendo indeferida essa impugnação, ele tem a faculdade de continuar questionando através de recurso administrativo, que deverá ser interposto no prazo de 30 dias, né? Também de 30 dias. Tendo alguma modificação em sede de município, que a maioria que nós vemos são 20 dias, mas, no geral, são 30 dias para impugnar e 30 dias para interpor o recurso administrativo. Temos a possibilidade, né, de interpor esse recurso, e esse recurso, no âmbito federal, ele vai ser interposto para o CARF, e no âmbito estadual, ele vai ser interposto para o Conselho de Contribuintes. Passando por todo esse caminho, o que deve ficar entendido nessa aula é todo esse processo administrativo fiscal. Falamos dos princípios, falamos dessa fase inicial, né, percorrendo a fase inicial, a composição da relação jurídica, a possibilidade de impugnação no prazo de 30 dias e a possibilidade de um recurso. É interessante entendermos isso para estudar agora o processo judicial tributário. Finalizado todo esse processo administrativo, sem um mérito do contribuinte nas suas alegações, sem o deferimento do seu pleito, esse crédito ele vai ser encaminhado para ser inscrito em dívida ativa. Uma vez inscrito em dívida ativa, temos a possibilidade, em seguida, né, da formação da CDA, que em momento anterior falamos um pouco da certidão de dívida ativa, né, que chamamos de CDA. A certidão de dívida ativa ela vai me trazer as informações necessárias para que ela seja revertida de executividade, ou seja, a CDA ela vai ser o título executivo, né, que o ente administrativo precisa para estar executando judicialmente aquele contribuinte e questionando o crédito tributário. É imprescindível nós termos consciência e conhecimento de todo esse caminho percorrido para que cheguemos no processo judicial. É imprescindível para que seja formado esse processo judicial tributário, né, que seja formado todo esse procedimento de maneira correta e legal, o qual seja a inscrição em dívida ativa e, em seguida, a formação do título executivo, que é a certidão de dívida ativa. Eu não estou dizendo aqui para vocês que todas as possibilidades de acionar judicialmente, do contribuinte acionar judicialmente, só pode ocorrer, né, após a CDA constituída. Não é isso que eu estou dizendo. Uma vez que o contribuinte tem a possibilidade de suspender a exigibilidade desse crédito tributário bem antes da inscrição em dívida ativa, né? Ele pode fazer isso através de mandado de segurança, ele pode coibir um ato do sujeito ativo, ou seja, do ente tributante, ou seja, um exemplo clássico disso, quando o ente ele apreende as minhas mercadorias e ele lava termo de verificação de regularidade. E aí eu posso muito bem entrar com um mandado de segurança, questionando a inconstitucionalidade deste ato, né, deste ato do ente tributante, pedindo que ele suspenda a cobrança perpetrada, bem como que ele libere as minhas mercadorias. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ingressar judicialmente antes da constituição da CDA, da formação do título executivo. Entretanto, contudo, eu só posso executar, a Fazenda, só pode executar tendo o título executivo em mãos, né? Então, a ação própria, específica do ente tributante, que é a execução fiscal, ela só pode ocorrer
quando eu tenho em mãos um título para poder ser questionado judicialmente. Então vejam que eu tenho a formação de uma execução fiscal. E aí é o que vamos chamar de início do processo judicial tributário. Esse processo judicial tributário, como eu já falei, por parte do ente tributante, ele vai ser formado através da execução fiscal, mas não impede que o contribuinte, em outros momentos, ele consiga ajuizar outras ações com o fito de resguardar o seu direito. Temos também, em sede de processo em si, né, do direito tributário, do processo judicial, a possibilidade de, quando é executado o contribuinte, através de execução fiscal, ele tem uma possibilidade que chama-se embargos à execução. Embargos à execução seria um tipo de defesa do executado, né? Quando ele se vê executado, quando ele vê aquele crédito tributário executado. Entretanto, esse embargo de execução, ele deve cumprir alguns requisitos. Ele exige um requisito primordial, né, para que ele possa, de fato, ser apresentado. Qual seja, é a garantia em juízo daquele crédito que está sendo questionado. Ou seja, um exemplo para que vocês entendam, o ente tributante, ele está me cobrando R$5.000 a título de crédito tributário, né? A título do que ele entende que eu devo para ele. E aí eu não concordo com essa cobrança, percorro todo o processo administrativo, não logro êxito no meu pleito, uma vez que a minha impugnação foi indeferida e que o meu recurso administrativo também foi indeferido. E aí esse crédito é inscrito em dívida ativa e em seguida é formada a CDA, dando a faculdade, né? Fazendo com que, porque não é faculdade, me corrijo aqui, porque não é faculdade, o ente ele tem a obrigação, tendo aquela CDA em mãos, no período de 5 anos, de estar executando aquele crédito. E aí vai formar-se um processo judicial, chamado de execução fiscal. E aí vimos que nessa execução fiscal, o contribuinte ele tem a faculdade de estar embargando, de estar apresentando uma defesa do executado, que se chama embargos à execução fiscal. Entretanto, para que seja possibilitado essa apresentação dos embargos à execução, é imprescindível que seja garantido em juízo o valor em pecúnia, né, daquele crédito que está sendo discutido naquele presente momento. Então, se o ente tributante ele entende que eu devo 5.000 e esses 5.000 são lançados e são inscritos em dívida ativa e é formada uma CDA com esse crédito tributário e a fazenda executa, eu tenho para que eu possa apresentar a minha defesa como contribuinte, que a gente chama de defesa do executado, que seria o embargos à execução, que garantia em juízo, né, esse crédito. Garantindo esse crédito, é concedido a mim o prazo de 30 dias, contada do reconhecimento e deferimento da garantia, para que eu possa, de fato, apresentar a minha petição de embargos à execução. Certo? Essa é uma possibilidade que nós temos de defesa do executado no âmbito judicial. Outra possibilidade que o contribuinte tem de estar apresentando uma defesa na execução fiscal é a apresentação da exceção de pré-executividade. Vejam que a exceção de pré-executividade, ela não possui uma regulamentação específica para ela. Então, existem alguns casos onde ela vai ser cabível, que são os casos em que eu tenho uma matéria, né, de direito, uma matéria que está infringindo diretamente o meu direito, que quando o crédito está prescrito ou decaído, esse é um exemplo clássico onde o contribuinte ele pode apresentar a exceção de pré-executividade. E aí vejam que existe uma facilidade nessa defesa do executado, que é a não exigência de garantia do crédito tributário. Ou seja, eu posso estar apresentando essa exceção de pré-executividade a qualquer tempo, quando constatada matéria passível de ser combatida através de exceção de pré-executividade, e aí não preciso estar garantindo aquele crédito, né? Então, estou apresentando aqui para vocês 2 defesas do executado. E lembro a vocês
que além dessas defesas do executado, nós temos ações específicas que podem ser apresentadas, ajuizadas pelo contribuinte. Exemplo, a ação anulatória, que é quando eu quero anular um auto de infração que foi lavrado de forma ilegal, ou a ação declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela, que é quando eu vislumbro que eu não devo aquele crédito. Então, eu apresento essa ação, a ação declaratória de inexistência do crédito tributário, e peço uma antecipação de tutela para suspender aquela exigência, certo? Então, essas são algumas possibilidades judiciais de questionamento do crédito tributário. Então, isso é basicamente o que eu posso trazer para vocês no nosso curso técnico de prática de direito tributário. Eu espero, sinceramente, que eu tenha trazido para vocês informações substanciais, informações importantes para que vocês entendam, né, a matéria, a prática do direito tributário. Passamos por várias informações importantes, né, abrangendo alguns fatores importantes do processo administrativo tributário e pontuando algumas defesas possíveis do processo judicial tributário. Percorrendo também inicialmente, no começo do nosso curso, todos os elementos importantes para a constituição dessa relação jurídica tributária, né, que dá ensejo a essa discussão. Então, fico muito feliz de trazer essas informações para vocês, porque essa é uma matéria que eu gosto de trabalhar, que faz parte da minha vida profissional, e espero sinceramente que eu tenha contribuído, nem que seja um pouco, né, para o aprendizado e para esse contato inicial de vocês com a nossa matéria, que é uma matéria tão interessante e uma matéria tão importante para a vida de vocês. Fico ansiosa pelo nosso próximo encontro, em uma matéria que também a gente possa estar trabalhando no futuro, e agradeço de coração a atenção de vocês. Um abraço e fiquem com Deus.